Boa tarde a todos. Mais uma aula de matemática, análise combinatória. Aula da apostila de análise combinatória. Isso vocês já sabem, né? Vocês têm que ter a apostila em PDF, né? Alguns têm PDF, alguns têm impressa, tanto faz, você escolhe, tá? Importante ter a apostila. Essa apostila é a mesma, tanto em PDF como impressa, é a mesma apostila, tá? Impressa, que eu digo, que entregam lá na escola, tá? É a mesma apostila, pessoal. É a mesma apostila, são as mesmas questões, é o mesmo tudo. O que a gente já estudou em análise combinatória, princípio fundamental da contagem, PFC em elementos distintos, conceitos numéricos, número e algarismo, múltiplos de um número, números pares, esses conceitos numéricos, claro, tudo dentro de análise combinatória. Fatorial de um número, arranjo simples, e agora estamos em permutação simples. Vamos para a segunda aula de permutação simples. Depois a gente vai ver uma sequência de questões de vestibulares. Está na apostila. Combinação simples. E eu vou ensinar a distinguir arranjo simples de combinação simples. Tá? Então, como eu falei agora há pouco, a gente está mais ou menos na metade. Tá? Um pouquinho mais da metade da apostila. Permutação simples, a segunda aula, aí, ó, 2 de 2. E aí eu vou resolver a questão 48 com vocês. Tá? Sequência da apostila. Deixei dever na última aula, fizeram, me enviaram, corrigi, de todos que me enviaram, eu corrigi e devolvi, tá bom? E aí vamos para frente, questão 48. Responda, letra A. Quantos anagramas tem a palavra editora? Letra B, e que começam com a letra A. Letra C, e que começam com A e terminam com E. Aí vamos lá, vou separar somente a letra A. Quantos anagramas tem a palavra editora? Na última aula, eu falei, quando eu deixei, inclusive, o dever, eu falei, ó, anagramas é permutação, tá bom? Toda vez que vocês virem no texto anagramas, é permutação. E vem no Enem, diga-se de passagem, tá? Essa palavrinha anagrama ou anagramas vem no Enem, o Enem usa isso, e aí vocês têm que saber que se trata de permutação. Isso é permutação. Tá? Permutação. Então, cuidado com teoria, tá? O Enem explora isso. Então, o que quer dizer aí? Quantos anagramas tem a palavra editora? Faça a permutação das letras da palavra editora. Tá? Faça a permutação das letras da palavra editora. É isso. Em outras palavras. O Enem gosta dessas coisas porque o Enem gosta mais de interpretação. Né? Eu venho falando isso nas aulas. Mais interpretação e menos cálculo. Então, o Enem gosta dessas coisas, de teoria e tudo, e menos ênfase em cálculo, tá? Cálculo, menos ênfase em cálculo. Então, vamos lá. Vamos resolver, tá? Anagramas é permutação, já falei. E aí já aparece a fórmula da permutação. Na última aula eu falei bem dessa fórmula, a origem dela, de onde ela vem. Mostrei que permutação é um tipo de arranjo, onde N é igual a P. Tudo isso já expliquei na última aula, expliquei com muitos detalhes, com muita calma, enfim. Demonstrei a fórmula, enfim, tudo da primeira aula de permutação. Hoje a gente vai fazer mais exercício. E aí a fórmula da permutação. Permutação tem fórmula, tá? Quem perdeu a última aula, veja lá a aula gravada, eu expliquei isso aí. Permutação de N é N fatorial. E aí, olha só, permutação é arranjo. Então, como arranjo, aí vem a pergunta. Quanto é o N, quanto é o P? Quanto é o N, quanto é o P? Basta conferir aqui, pessoal, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letrinhas. Tem a palavra editora. Então, isso é permutação. Como eu sei, por causa da palavra anagramas. Tá? Então, é permutação. E editora tem 7 letrinhas. E como é permutação, o N é igual a P. Como é permutação, o N é igual a P. Permutação é um arranjo em que o N é igual a P. E a editora tem 7 letras. Então, N é 7 e P é 7. Tá aí, ó. Aparece aqui, ó. N é 7
e P é 7. Ó, 7 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é o N, tá? É o N. E 7 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é o P. Que é o P. Arranjo. Dados N elementos para formar grupos de P elementos, tá? Dado N elementos, no caso aí a palavra editora. Para formar grupos de P elementos, ó. Grupos, isso aqui é um grupo de P elementos. E nesse caso, N é 7 e P é 7, tá? Tá aqui no alto, ó. Vem aqui, ó. Editora tem 7 letrinhas e esse grupo aqui tem 7 casinhas. N é 7 e P é 7. Então é mesmo uma permutação. Tá? É uma permutação de 7. Tá bem aqui, ó. N é 7 e P é 7. E aí é cálculo, então. Permutação de 7, e vamos fazer conta. Ó, aparece aí, ó, isso é uma permutação de 7. E aí vamos fazer conta. Olha aí, ó, aqui embaixo, ó, permutação de 7, 7 fatorial. Claro, substituindo nessa fórmula aqui, ó, permutação de 7 é 7 fatorial, tá? E aí resolver isso aí, 7 fatorial a gente já sabe resolver, já fizemos muito isso em aulas anteriores. 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí multiplica isso, 5.040. Pronto, está feito. Uma questão de permutação, tá? Simples. Resposta, podemos escrever 5.040 anagramas com a palavra editora. Está feito. Letra A. Letra A é muito simples. Se quiserem tirar um print, tirem. Não tem isso na apostila. Essa resolução, não. É a questão 48, é o exercício proposto 48 da apostila de vocês. Eu que já estou fazendo, tá bom? Então, vamos lá para a letra B. E que comecem com a letra A. Agora sim. Agora ficou legal. Fazer anagramas da palavra editora e que comecem com a letra A. Então, todas as palavras vão ter que começar com a letra A. A gente vai mover as letrinhas, mas todas vão ter que começar com a letra A. Tá aí, ó, já apareceu. Isto é, a gente vai fixar o A. Vai fixar o A aqui no início, ó. Fixa o A. Ora, se a gente fixa o A, aí vem uma pergunta. O A vai entrar na permutação? O A vai ficar fixo aí no início. O A vai entrar na permutação? Eis a questão. Aí a gente tem que saber o que é permutar. Permutar, pessoal, é trocar de lugar. Olha aí, ó. As duas crianças, ó, estão permutando, ó. Elas estão trocando de lugar. Poderiam ser 3 crianças, olha. Elas estão trocando de lugar. Isso é permutar. Permutar é trocar de lugar. Tá? Permuta é troca. Um outro exemplo, olha só. Permutar as letras da palavra amor. Então, é trocar as letras da palavra amor de lugar. E aí, vejam quantas palavras se consegue escrever com as letras da palavra amor. A primeira, né, aqui, ó, amor. A segunda aqui, ó, maior. A terceira aqui, ó, Oan, Roma. E assim por diante, olha. Anro aqui, ó, Maro, e assim por diante. Quantas palavras a gente consegue escrever permutando, trocando de lugar, as letras da palavra amor? Então, olha só. Vamos conferir nessa tabela. Na linha aqui, ó, na horizontal, tem uma palavra, 2 palavras, 3 palavras, 4 palavras. 4 palavras. E na vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palavras. Então, 4 na linha e 6 na coluna. 4 na horizontal e 6 na vertical. Então, 4 vezes 6, 24. 24 palavras, portanto, a gente consegue escrever com as letras da palavra amor. As letras trocaram de lugar. Uma coisa, olha só. Isso é uma permutação de 4. Vocês vão ver
que as fórmulas elas vieram para facilitar e não para dificultar. Olha só. Quantas letrinhas tem a palavra amor? 1, 2, 3, 4. 4 letrinhas. E se é para permutar as letras dessa palavra amor, é permutação de 4. Tá? Permutação de 4 é 4 fatorial. E 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso dá 24. Pronto. 24 letras, melhor, 24 palavras dá para se formar com as letras da palavra amor. 24 palavras dá para se formar eu trocando de lugar as letras da palavra amor. E aqui nessa tabela estão as 24 palavras. Ó. Aqui estão, acabamos de conferir, 4 na horizontal, 6 na vertical. Multiplicamos 4 vezes 6, 24. Tá? De novo, ó, 1, 2, 3, 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, ó. E aí 4 vezes 6, 24. Bate, ó, o mesmo resultado, olha aí, ó. 24, ó. Aluno entrando. Bate o mesmo resultado. É mesmo 24. Tanto faz você fazer pela tabela, conferir pela tabela, como você fazer uma permutação lá embaixo. Permutação de 4, 4 fatorial, dá 24 também, da mesma forma. Mas veja uma coisa. É o que eu acabei de falar. As fórmulas, elas não vieram para dificultar. Elas vieram para facilitar. Porque imagina o seguinte. Tu ter que fazer essa permutação por uma tabela como essa. Se não houvesse essa fórmula aqui, ó. Imagina numa prova. Né, permute as letras da palavra amor. E tu fosse ter que escrever palavra por palavra, amor, maior, oan, Roma, anro, maro, e assim por diante. Escrever palavra por palavra com as letras A, M, O e R. Palavra por palavra, as 24 palavras. Pessoal, seria muito mais difícil, pessoal. Seria muito mais difícil. São 24. Como é que tu vai mentalmente conseguir fazer isso? 24 palavras. Imagina numa prova. Imagina numa prova tu fazendo isso. Então, por essa maneira, fazendo nessa tabela, é muito mais complicado. E tu tendo uma fórmula aqui, ó, fórmula da permutação, basta tu conferir as letrinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ah, isso é uma permutação de 4. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24, olha aí. Ó. Então, a fórmula ela é muito mais simples. Agora, claro, a tabela, ela é boa para mostrar isso, né? Ela não é boa para fazer a permutação. Fazer a permutação é a melhor fórmula. Mas ela mostrar a permutação. O que é permutar as letras da palavra amor? Né? O que é permutar? É isso aqui, ó. É trocar de lugar as letrinhas. Amor, maior, Oan, Roma. Trocar de lugar as letrinhas. Então, essa tabela ela mostra o que é trocar de lugar as letras da palavra amor. Beleza? Então, permutar é trocar de lugar, tá? Permutamos as letras da palavra amor, trocamos de lugar as letras da palavra amor. Permutar é trocar de lugar. Guardem isso. Aí, vamos voltar para cá, para a questão 48, letra B, de bola, e que comecem com a letra A. Aí a gente fixa o A no início aqui, ó. Fixa o A no começo. Por quê, professor? Porque o texto diz, começam com a letra A. Tá? Então, o texto está pedindo. E aí vem a pergunta que eu fiz agora há pouco. Se a gente fixa o A, primeiro, permutar e trocar de lugar. Acabamos de ver isso. Segundo, se a gente fixa o A aqui no começo, fixa o A no início. O A fixo no início não vai poder entrar aqui, não vai poder entrar aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui e nem aqui. Por quê, professor? Porque ele vai ter que ficar no início. O A já tem a casinha dele separada, tá? Tem a casinha do A. Então, ó, vem a pergunta. O A vai entrar na permutação?
o A vai permutar? Sim ou não? Pergunta para vocês. O A fixo aí no início, o A vai trocar de lugar? O A vai permutar? O A vai entrar na permutação? O que vocês acham? Ninguém quis falar, então eu vou falar. O A, pessoal, como ele vai ficar fixo, ele não vai permutar. Permutar é trocar de lugar, tá? Permutar é trocar de lugar. Se eu tenho, olha, essas duas canetas aqui, e eu vou permutá-las, eu vou trocar de lugar, olha. Tá? Ora uma está para a esquerda e a azulzinha está para a direita. Aí eu vou permutar. Permuta essas canetas, então eu vou trocar de lugar. Isso é permutar. Permutar é trocar de lugar. Tá? Permutar é trocar de lugar. Isso que é permutar. De uma maneira muito simples e prática. Tá? Permutar é trocar de lugar. Ora, se o A vai ficar fixo, o A não vai permutar. O A não vai trocar de lugar. Ele vai ficar fixo aqui, ó. Ele não vai entrar na permutação. Então, com isso, tira o A. Tá no alto, ó. Eu risquei o A. Bem aqui, ó. Tá riscado o A, ó. Por que o senhor riscou, professor? Porque o A não vai entrar na permutação. O A vai ficar fixo aqui, ó. Separa o A. O A já tem a poltrona dele separada. Separa o A. O A tem a poltrona dele, tem a poltrona do A. Essa poltrona aqui é do A. Ninguém vai usar essa poltrona. É do A. Separa essa poltrona. Separa o A também, porque o A vai usar essa poltrona. Então, o que vão permutar são as demais letras aqui, olha. O E, o D, o I, o T, o O e o R. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras vão permutar. Tá? 6 letras para ocupar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casinhas. 6 letras para ocupar 6 casinhas. 6 casinhas, tá? Eu não estou contando com a casa do A, tá bom? Não estou contando com essa casa. 6 casinhas aqui. Então, quanto é o N e quanto é o P? Eu já conferi aqui em cima, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O N é 6. Isso aqui é o N. E aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o P. O N é 6 e o P é 6. Tá aí, ó. O N é 6 e o P é 6. Vejam, na letra A, deu permutação de 7. Na letra A deu permutação de 7. Eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês. Na letra A, olha aqui, ó. Deu permutação de 7. Tá? Na letra B, a gente fixou o A. Quando a gente fixou o A, a gente não contou com o A para a permutação. Bem aqui, onde nós estávamos. Olha só. O N é 6 e o P é 6. Na letra B, fixamos o A. Não conta com o A. Então, tira uma letra. Deu permutação de 6. Então, olha a diferença. A letra A deu permutação de 7. Porque contamos com todas as letras. Na letra B, fixamos o A. Fixa o A. Então, tira o A aqui, ó. Tira o A. Quantas restam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, restam 6, porque tirou o A. É isso. Restam 6 para ocupar 6 casinhas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, restam 6 letras para ocupar 6 casinhas. O N é 6 e o P é 6. Ora, se o N é 6 e o P é 6, eles são iguais. Isso é uma permutação. E é uma permutação de 6. É o que está aqui, ó. Permutação de 6. E aí, a partir daí, a conta. Já aparece a fórmula aqui, ó. Permutação de N, N fatorial. E aí é só empregar a fórmula. É só botar o 6 aqui e o 6 bem aqui, ó. Permutação de 6 vai ser 6 fatorial. Tá aqui embaixo, ó. Já empregando a fórmula, permutação de 6 é 6 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E isso é 720. Pronto, acabou. Está feita a questão. Resposta, podemos escrever 720 anagramas com a palavra editora que comecem com a letra A. Está feito. Professor, isso é muito raciocínio, né? É. Daí o nome, análise. Análise combinatória. É muito raciocínio. E o Enem adora isso, tá, pessoal? A prova do Enem, já expliquei para vocês, é uma prova muito de interpretação.
mais de interpretação e menos de cálculo. Então, o Enem gosta de análise combinatória, o Enem gosta de probabilidade. Tudo que tem interpretação, raciocínio, o Enem gosta, tá bom? Então, é um dos assuntos prediletos do Enem, tá? É análise combinatória, probabilidade, geometria, que vocês vão estudar no terceiro ano, e estatística, que vocês estão estudando comigo. De um modo geral, é isso. É o que o Enem mais gosta. O resto já varia um pouco, tá? Tem ano que cai log, né? Tem aluno que fica muito preocupado com log. Tem ano que cai log, tem ano que não cai log. Tem ano que cai geometria analítica, tem ano que não cai geometria analítica. Mas todo ano cai análise combinatória, probabilidade, geometria, mais de 10 questões, e estatística. Todo ano cai estatística. Todo ano, todo ano, todo ano. Tá? Então, é um dos assuntos prediletos do Enem. É raciocínio, tá bom? E é o que aquela prova exige. E aí vocês têm que se acostumar, tá? Os alunos, eles sentem um pouco. Eu já leciono há muitos anos para segundo ano. Os alunos estão muito acostumados com aquela matemática mais algébrica, de conta, de cálculo. Quando ele chega no segundo ano, ele pega a análise combinatória e sente um pouco. É mais de raciocínio. É mais de raciocínio, tá? E olha a conta que dá. Aqui, ó. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É a matemática que dá. Tá? De um modo geral, é a matemática que tem mesmo em análise combinatória. É mais de raciocínio. Beleza, vamos fazer mais exemplos, mais exercício. Letra C, vamos lá. E que comecem com A e terminem com E. Agora, a gente vai ter que fixar o A no início e o E no final. Então, olha, já aparece aí, olha, a organização, tá? Editora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, né? Então aqui tem que ter 7 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho, ó. Tá. Tem que ter 7 aqui e 7 aqui, porque trata-se de permutação, tá? N é 7 e P é 7. Como o senhor sabe, olha aqui a palavrinha anagramas, ó, é permutação. Se N é 7, o P tem que ser 7. Se N é 7, o P tem que ser 7. Porque trata-se de permutação, por causa de quê? Por causa da palavrinha anagramas, bem aqui, ó. Tá, o que mais? Tem que fixar o A, bem aqui no texto do enunciado da letra C, ó. E que comecem com A. Então, fixa o A bem aqui, ó. Fixa o A no início. E terminam com E. Então, fixa o E bem aqui, ó, no final. Ah, fixa o A no início, fixa o E no final. Então, o A e o E não vão participar da permutação. Não vão. Permutar é trocar de lugar. Se o A vai sempre estar no início, ele não vai trocar de lugar. Se o E vai estar sempre no final, também o E não vai trocar de lugar. Nem o A, nem o E. E aí, olha só, já aparece aí no alto, ó. Risca o A, vem aqui, ó. E risca o E, ó. Risca o A e risca o E. Tira os dois, tá bom? Eles não vão entrar na permutação. Já vimos isso na letra B. Eu já expliquei o motivo, tá? Porque eles estão fixos. Se eles estão fixos, eles não permutam, não trocam de lugar. Então, restam quantos, professor? Aí sim, vamos conferir, ó. Resta, vamos ver aqui no alto, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Restam 5. Para ocupar 1, 2, 3, 4, 5. 5 casinhas. Restam 5 letras da palavra editora para ocupar 5 casinhas. E aí vem a pergunta. Quanto é o N e quanto é o P? Olha aí a pergunta. Ora, se restam 5 letras da palavra editora para ocupar 5 casinhas, o N é 5, o P é 5. E aí, sabido o N e o P, né, e se sabe que são iguais, diga-se de passagem, né? N é igual a P aí, ó, 5 e 5. Então, é permutação. Trata-se de permutação. Já aparece aí, ó, permutação de 5. Aqui que vai trocar de lugar essas letrinhas. T, I, T, O, R, aqui, ó, vai trocar de lugar aqui, ó.
tá? E sempre vai começar com A e sempre vai terminar com E. Então, permutação de 5, a fórmula já aparece aqui, ó, permutação de n fatorial. E aí, cálculo. Bem aqui, já aparece, ó, permutação de 5 é 5 fatorial. Substituindo na fórmula, bem aqui, ó, permutação de n fatorial, no lugar desse n põe um 5 aqui, ó, no lugar do n põe um 5. Permutação de 5 é 5 fatorial. E aí, 5 fatorial, a gente já sabe, já fizemos muito isso, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 120. Pronto, está feito. Está feita a letra C. Resposta, podemos escrever 120 anagramas com a palavra editora, que comecem com A e terminem com E. Vamos fazer mais. E vamos agora para 49. Outra questão da apostila, eu vou fazer, tá bom? Letra A, B, C, D e E. Vamos fazer mais exercício, vamos lá. 49 responda, letra A. Quantos são os anagramas da palavra perdão? Olha aqui, ó, anagramas. Anagramas aqui, ó, anagramas. Anagramas. Então é permutação. Letra B. Quantos são os anagramas da palavra perdão que iniciam com P e terminam por O? Letra C. Quantos são os anagramas da palavra perdão em que as letras A e O aparecem juntas e nessa ordem? Letra D. Quantos são os anagramas da palavra perdão em que as letras A e O aparecem juntas e em qualquer ordem? Letra E. Quantos são os anagramas da palavra perdão em que as letras P e O aparecem nos extremos? Então vamos lá, vamos fazer cada um. Primeiro a letra A. Quantos são os anagramas da palavra perdão? E aí, anagrama é permutação. Anagramas é permutação, tá? E aí já aparece a fórmula da permutação, ó. Permutação de n fatorial. Quanto é o n, quanto é o p? Quanto é o n, quanto é o p? Aí é só conferir as letrinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letrinhas. Então o n é 6. O n é 6. E o P? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O P é 6. O N lá no alto é 6 e o P é 6. Claro, eles têm que ser iguais. O N é 6 e o P é 6. Por que eles têm que ser iguais? Porque trata-se de permutação. Como o senhor sabe? Aqui, ó, a palavra anagramas. Tá? Então, quando eu leio aqui, então já sei que é permutação. Ora, se o N é 6, o P é 6. É permutação. Então, 6 letrinhas aqui em cima e 6 casinhas aqui embaixo. Ó, 6 casinhas aqui embaixo, tá bom? Então, o N é 6 e o P é 6. Tá respondendo aqui, ó. O N é 6 e o P é 6. Tá aí, ó. N6 e P6. Bom, aí resta a fórmula, né? A fórmula da permutação. Isso aqui é uma permutação de 6, ok? A fórmula. Na fórmula eu vou substituir, então, ó, vai ficar permutação de n fatorial, vai ficar permutação de 6, é 6 fatorial. E aí já aparece aqui embaixo, ó, permutação de 6 é 6 fatorial. Aí é só resolver esse 6 fatorial. Isso a gente já faz bastante. É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E isso dá 720. Pronto, está feito. Resposta, podemos escrever 720 anagramas com a palavra perdão. Está feita a letra A. Essa letra A aí não tem novidade, né? É igual que a gente fez nas aulas passadas. Melhor, na aula passada. É a segunda aula de permutação. Vamos para a letra B. Quantos são os anagramas da palavra perdão que iniciam com P e terminam por O? Aqui sim, ó. A partir da letra B, aí já é a aula de hoje. E aí a gente já tem que pensar nisso aqui, ó. Iniciar com P e terminar por O. Como é isso, iniciar com P e terminar por O? E aí a gente faz aquele esqueminha, ó. Perdão tem 6 letras, aqui tem 6 casinhas, ó. E a gente, bom, tem que iniciar com P. A gente tem que fixar o P no início e terminar por O. Tem que fixar o O no final. Então tá aí, ó, já aparece, ó. Fixa o P no início, fixa o O no final, tá? Por que o senhor está fazendo isso, professor? Porque o texto pede
que iniciam com P e termina por O. Tá aí, ó. Inicia com P e termina por O. Estou seguindo o enunciado. Aí, resta saber, então, quantas letras a gente vai permutar. Porque P e O não permutam. P e O estão fixos. Permutar é trocar de lugar. P e O não vão trocar de lugar aí. P e O, P vai começar no início, O vai terminar no final, sempre. Não vão trocar de lugar. P e O não permutam. P e O não entram na permutação. Então, se P e O não entram na permutação, olha aqui no alto, eu risquei P e O. Olha aí, ó, risquei P e O. Então, quantas letras restam para a permutação? Bora conferir. 1, 2, 3, 4. Restam 4 letras da palavra perdão. Tirado P e O, restam 4 letras para ocupar 1, 2, 3, 4 casinhas. Então, quanto é o N e quanto é o P? Ora, restam 4 letras para ocupar 4 casinhas. O N é 4 e o P é 4. Tá aí, ó. O N é 4 e o P é 4. E aí, o N e o P são iguais. Trata-se de permutação, tá? Olha aqui, ó. Permutação de 4. E aí a fórmula aparece aqui, ó. Permutação de N fatorial. A fórmula da permutação. E agora é conta. Substitui na fórmula aqui, ó. Vai entrar o 4 aqui, ó. Permutação de 4 é 4 fatorial. Já aparece lá embaixo, ó. Permutação de 4 é 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso dá 24. Pronto, acabou. Resposta, podemos escrever 24 anagramas com a palavra perdão, que iniciam com P e terminam por O. Tá feito. Já é a segunda questão que eu faço assim, na aula de hoje, tá? Fixando letras no início e no fim. Tá? E aí você tem que ver o que resta para poder fazer a permutação. Posso para frente? Se quiserem tirar um print aí, tirem. É bom. Letra A não tem novidade, é igual da aula anterior. Agora a letra B, sim. A letra B, digamos assim, é assunto novo, né? É tópico novo do assunto. Então, vamos lá, vou continuar. Letra C. Quantos são os anagramas da palavra perdão em que as letras A e O aparecem juntas e nessa ordem? Opa, tem algo novo aí, olha. A e O aparecem juntas e nessa ordem, A, O. Então, o que vai implicar isso? Tá aí, olha. As casinhas, tá? Perdão tem 6 letras aqui, ó. 6 letras. Então, aqui tem que ter 6 casinhas. 3, 4, 5, 6. Certinho, tá bom? Porque se trata de anagramas, se trata de permutação. Então, 6 e 6. Só o que tem de novo aqui é o seguinte. A e O tem que aparecer juntas. A, O. E nessa ordem. Olha aí, ó. A, O. O que isso vai implicar? A gente vai permutar as letras, mas essas duas vão ficar sempre juntas, sempre grudadas. Eu comparo assim com aquele... A gente compra aquele saco de bolacha, tipo bolacha Mabel, né? Aquelas bolachas de rosquinha. E sempre acontece de vir duas bolachinhas grudadas, né? De fábrica, né? Aí a gente pega o saco de bolacha e mexe. Mexe o saco, as bolachinhas trocam de lugar. Mas as duas que estão grudadas, elas trocam de lugar juntas. Elas trocam de lugar juntas. Eu falei bolacha Mabel, mas podia ser aquela bolacha de soda. Também acontece. Vem duas bolachas grudadas, né? As bolachas são soltas dentro da embalagem, dentro do saco. Você mexe o saco, aí as bolachinhas trocam de lugar. Mas aquelas duas que estão juntas, elas trocam de lugar sempre juntas. Então, assim que eu comparo. Então, o que eu quero dizer? Esse A e O vão trocar de lugar. Vão permutar, mas eles vão permutar juntos. As letras, né? Então, as letras vão permutar juntas. Então, isso vai implicar no quê? Elas permutarem juntas.
Quanto é o N, quanto é o P? Quanto será o N, quanto será o P? Aí, olha só, vamos conferir. 1, 2, essas duas aqui vão permutar juntas. Então, elas contam como única. Elas se comportam como única. 3, 4, 5. Ah, professor, do fato delas permutarem juntas, elas contam como única. É isso. É isso. Então, 1, 2, 3, 4, 5. As duas contam como uma. Então, o N vai ser 5 e o P vai ser 5. Tá aí, ó. N é 5, P é 5. Eles têm que ser iguais, porque olha aqui a palavra anagramas, olha aqui, ó. Então é permutação, não tem jeito, tá? É permutação. Ah, professor, apareceu aqui, anagramas é permutação. É permutação. O P é 5, o N é 5 aqui, ó. De novo, vou conferir. 1, 2, 3, 4, 5, ó. O A e O ficam juntos. O A e O ficam juntos, permutam juntos, tá? E aí, permutação, já falei, permutação de 5. A fórmula da permutação. E aí já aparece a resolução lá embaixo, olha, a permutação de 5 é 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Resposta, podemos escrever 120 anagramas com a palavra perdão, em que A e O aparecem juntas e nessa ordem. Vejam, de novo, a matemática ela é muito simples aqui, ó. A matemática se resume a isso aqui, ó. Estou riscando aqui embaixo, olha aí, ó. Essa multiplicação. É mais é raciocínio. É mais é interpretação. Análise combinatória é assim, tá? É mais é interpretação. Beleza? Tira um print aí. Letra D. Quantos são os anagramas da palavra perdão em que as letras A e O aparecem juntas e em qualquer ordem? E agora? Olha só. A e O aparecem juntas e em qualquer ordem. E agora? Como é que vai ser? Então, olha só. A e O aparecem juntas e em qualquer ordem. Então, vamos ver. Aí, ó. A e O aparecem juntas. Só que em qualquer ordem. Em qualquer ordem. Então, pode ser AO e pode ser OA. Em qualquer ordem. Na letra C, e aparecem juntas nessa ordem. AO. Só que na letra D, aparecem juntas e em qualquer ordem. Então, pode ser AO e pode ser OA. Tá? Pode ser essas duas possibilidades. Tá aí, ó. Juntas. Mas agora tem duas possibilidades. AO e OA, já que é em qualquer ordem. Mas e aí, professor, como é que vai ser? Olha, permutação normal, tá? Permutação de quanto? Vamos conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Continua sendo a permutação de 5, tá? O N é 5 e o P é 5. E qual vai ser a diferença? Porque agora são duas situações, AO e OA. Então são duas permutações, pessoal. Duas permutações de 5. Isso aqui é uma permutação de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, permutação de 5. Olha aí, ó. Aqui embaixo, OA, juntas, também é permutação de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui, ó. Permutação de 5 da mesma maneira. Ah, professor, então duas, né? São duas situações, AO e OA. Então, duas permutações. Duas permutações de 5. Beleza, e no cálculo, como é que vai ser? Já aparece a fórmula aqui, ó. Permutação de n fatorial. No cálculo, olha aqui embaixo, são duas permutações. Duas vezes permutação de 5. Olha aqui embaixo, ó. Estou riscando aqui, ó. A seta aqui, ó. Duas vezes permutação de 5. São duas permutações. Duas vezes permutação de 5. E o resto é conta. Permutação de 5 a gente sabe fazer. Permutação de 5 é 5 fatorial, tá? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. E o 2 repete aqui, ó. Não omite esse 2. Permanece o 2 aí, ó. Levei o 2. E aí, cálculo. 2 aqui, ó. Permanece o 2 aqui, ó. Permanece o 2. E o 5 fatorial tá aqui, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
Tá. E aí multiplica isso aí tudo. Multiplica tudo, 240, ó. Pronto, está feito. Resposta, podemos escrever 240 anagramas com a palavra perdão em que A e O aparecem juntas e em qualquer ordem. Pronto, está feito. Tira um print, que eu vou para a letra E. Vamos para a letra E, então. Letra E. Quantos são os anagramas da palavra perdão em que as letras P e O aparecem nos extremos? E agora, como é que vai ser? Quantos são os anagramas da palavra perdão em que as letras P e O aparecem nos extremos? Olha aí, ó. P e O nos extremos. Ó. Extremos são as pontas, pessoal. Tá? Nas extremidades, pelas pontas. Tá? É ao contrário de meio, né? Meios e extremos. Tá? Digamos assim, isso aqui é o meio, né? Isso aqui é o meio. E isso aqui são os extremos, tá? Pelas pontas, pelas bordas, tá? Pelas extremidades. Isso quer dizer. Então, P e O aparecem nos extremos. Só que P e O aparecendo nos extremos, pode ser P no início ou O no final. Mas pode ser O no início e P no final. Tá? Nos extremos. Tá? Não diz aí a ordem. Então, pode ser P e O, ou pode ser O e P. Tá? P no início e O no final, ou O no início e P no final. Beleza. Quanto é o N e quanto é o P? P e O não entram na permutação porque estão fixos. Tá? Estão fixos. E quanto é o N e quanto é o P? Aí bora conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O N é 4 e o P é 4. Aí, ó. N é 4 e P é 4. E aí, portanto, o N é igual a P. Permutação de 4. Permutação de 4. Diga-se de passagem, são duas permutações, tá? Porque são duas situações. A primeira situação aqui, ó, P no início e O no final. E a segunda situação aqui, ó. A segunda possibilidade, O no início e P no final. Então, são duas permutações. Mas já é o segundo exercício que a gente faz de duas permutações, então acho que não tem tanto problema. E aí, professor? É a permutação, fórmula da permutação, tá aqui, ó. Permutação de N fatorial. Como é permutação de 4, vai entrar aqui no lugar desse N o 4. Então vai ficar, a permutação de 4 é 4 fatorial. E está aqui embaixo, ó, permutação de 4. O 2, aqui, ó, importante. Por que 2, professor? Porque são duas permutações. Duas permutações, então 2 vezes permutação de 4. Beleza. E aí o resto é cálculo. O resto é conta. Permutação de 4 é 4 fatorial. E tem esse 2 aí na frente, né? Então temos que levar o 2. Tá aí, ó. O 2 acompanha. Permutação de 4 é 4 fatorial. E 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Leva o 2, olha. Leva o 2. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí, conta, multiplica tudo isso aí. 48. 48. Pronto, está feito. Está feita a questão. Resposta, podemos escrever 48 anagramas com a palavra perdão, em que P e O aparecem nos extremos. Aparecem nos extremos. Pronto, fiz a letra E. E aí terminou. E aí o dever para vocês. Questão 50, para vocês fazerem. Tudo de permutação, tá bom? E 52. 3 deveres. Questão 50. De quantas maneiras uma família de 5 pessoas podem sentar-se no banco de 5 lugares para tirar uma foto? Permutação. Permutação. 51. De quantas maneiras uma família de 5 pessoas pode sentar-se num banco de 5 lugares, ficando 2 delas, por exemplo, pai e mãe, sempre juntas, em qualquer ordem? Permutação. 2 aí vão ficar juntos, tá? Pai e mãe, em qualquer ordem. É só voltar aí, eu já fiz exemplo parecido com esse nessa aula. Né? Por isso que eu pedir para vocês tirarem os prints, né? Porque eu sabia que vocês iriam precisar, tá? Uma das que eu fiz é igual a 51. E a 52. Um automóvel acomoda 2 pessoas nos bancos dianteiros.
e 3 no banco traseiro. De quantas maneiras distintas pode 5 pessoas ocupar esse automóvel? Permutação. Imagine que todos saibam dirigir. Permutação. Tá? Exercício para vocês. 50, 51 e 52. Tá? Façam, já sabe. Façam, tiram um print e envie para o meu WhatsApp. Entenderam o exercício? Sim ou não? Entenderam? Ok? Sim, entenderam, né? Tá, tentem fazer. Eu corrijo e devolvo para vocês verem que se acertaram ou não, tá bom? Então era isso que tinha para falar para vocês, pessoal. São 4h15, eu falei que eu ia precisar de mais tempo hoje em Matemática 1. Até porque eu sei que isso puxa muito na mente, eu sei. Tá? Eu já leciono isso aqui há muitos anos. Para Matemática 2 ia ser complicado. Vocês iam ficar muito cansados, tá bom? E Matemática 2 a gente está bem adiantado. Tá? Então, bem aqui encerra a minha aula. Hoje não tem Matemática 2, tá bom? Quem entrou depois, hoje não tem Matemática 2, tá? Só Matemática 1. Beleza? Se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar. Se não, bem aqui encerra a minha aula, galera. Boa tarde para vocês. Boa semana. Tchau, tchau.